Boa tarde, meus irmãos. Voltei para falar mais um pouquinho do catecismo. Eu parei logo de manhã. Na página 552. E vou falar agora sobre o ateísmo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Tá um frio hoje, não, meus irmãos? Mas é o frio do bem, porque logo vem uma chuvinha também que nós estamos precisando, né? Aí as coisas vai se encaixando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então eu vou falar sobre o ateísmo. Muitos de nossos contemporâneos não percebem de modo algum a união íntima e vital com Deus, ou explicitamente a rejeita, a ponto de o ateísmo figurar entre os mais graves problemas de nosso tempo. O termo ateísmo abrange fenômenos muito diversos. Uma forma frequente é o materialismo prático, de quem limita suas necessidades e suas ambições ao espaço e ao tempo. O humanismo ateu considera falsamente que o homem é seu próprio fim e o único artífice e demiurgo de sua própria história. Outra forma de ateísmo contemporâneo espera a libertação do homem pela via econômica e social, sendo que a religião, por sua própria natureza, impediria sua libertação. Na medida em que, ao estimular a esperança do homem numa quimérica vida futura, ao desvaria da construção quimérica na futura, o desviaria da construção da cidade terrestre. Na medida em que rejeita ou recusa a existência de Deus, o ateísmo é um pecado contra a virtude da religião. A imputabilidade desta falta pode ser seriamente diminuída em virtude das intenções e das circunstâncias. Na gênese e na difusão do ateísmo, grande parcela de responsabilidade pode caber aos crentes, na medida em que, negligenciando a educação da fé, ou por uma imposição enganosa da doutrina, ou por deficiência em sua vida religiosa, moral e social, se poderia dizer deles que mais escondem do que manifestam o rosto autêntico de Deus e da religião. Muitas vezes, o ateísmo se funda em uma concepção falsa da autonomia humana, que chega a recusar toda dependência em relação a Deus. Contudo, o reconhecimento de Deus não se opõe de modo algum à dignidade do homem, já que essa dignidade se fundamenta
e se aperfeiçoa no próprio Deus. A Igreja sabe perfeitamente que sua mensagem se coaduna com as aspirações mais íntimas do coração humano. Agora eu vou falar sobre o agnosticismo. O agnosticismo se reveste de muitas formas. Em certos casos, o agnóstico se recusa a negar a Deus. Ao contrário, postula a existência de um ser transcendente, que não poderia revelar-se e sobre o qual ninguém seria capaz de dizer nada. Em outros casos, o agnóstico não se pronuncia sobre a existência de Deus, declarando que é impossível prová-la e até afirmá-la ou negá-la. O agnosticismo pode às vezes conter certa busca de Deus, mas pode igualmente representar indiferentismo, fuga de pergunta última sobre a existência e preguiça de consciência moral. Com muita frequência, o agnosticismo equivale ao ateísmo prático. Não farás para ti imagem esculpida de nada. O mandamento divino incluía a proibição de toda representação de Deus por mão do homem. O Deuteronômio explica: no dia em que o Senhor vos falou no meio do fogo do Horebe, não vistes figura alguma, guardai-vos bem de corromper-vos, fazendo figura de ídolos de qualquer tipo. Aí, o Deus absolutamente transcendente que se revelou a Israel, ele é tudo, mas ao mesmo tempo, ele está acima de todas as outras obras. Ele é o primeiro e o autor da beleza de quem as criou. No entanto, desde o Antigo Testamento, Deus ordenou ou permitiu a instituição de imagens que simbolicamente conduzissem à salvação operada pelo Verbo encarnado, como a serpente de bronze, a arca da aliança e os querubins. Foi-se fundamentando no mistério do Verbo encarnado que o Sétimo Concílio Ecumênico, em Nicéia, em 1787, justificou contra os iconolastas o culto de ícones, os de Cristo e também os da Mãe de Deus, dos anjos e de todos os santos. Ao se encarnar, o Filho de Deus inaugurou uma nova economia das imagens. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento, que proíbe os ídolos. De fato, a honra prestada a uma imagem se dirige a quem ela representa. A quem venera uma imagem venera a realidade nela reproduzida. A honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração, que só compete a Deus. Só compete a nós amarmos a Deus, mas a imagem a gente venera. A gente tem uma veneração respeitosa, a gente é um símbolo sagrado. Os atos do culto não se dirigem às imagens como realidades em si, mas as considera em seu aspecto próprio de imagem que nos conduz a Deus encarnado. Ora, o movimento que se dirige à imagem enquanto tal não termina nela, mas tende para a realidade que ela representa. Resumir: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. O primeiro mandamento convida o homem a crer em Deus, a esperar nele e a amá-lo acima de tudo. Amarás o Senhor teu Deus, adorar a Deus, orar a Ele, oferecer-lhe o culto que lhe é devido, cumprir as promessas e os votos que foram feitos a Ele. São atos da virtude de religião que nasce da obediência ao primeiro mandamento. O dever de prestar um culto autêntico a Deus incumbe ao homem, tanto individualmente como em sociedade. O homem deve poder professar livremente a religião, tanto em particular como em público. A superstição é um desvio de culto que rendemos ao verdadeiro Deus. Ele se mostra particularmente na idolatria, assim como nas diferentes formas de adivinhação e magia. A ação
de tentar a Deus em palavras ou em atos, o sacrilégio, a sintonia são pecados de irreligião proibidas pelo primeiro mandamento. Enquanto rejeita ou recusa a existência de Deus, o ateísmo é um pecado contra o próprio mandamento. O culto às imagens sagradas está fundamentada no mistério da encarnação do Verbo de Deus, não contraria o primeiro mandamento. Artigo 2. O segundo mandamento. Não pronunciará o nome do Senhor teu Deus em vão? Foi dito aos antigos, não jurarás. Eu, porém, vos digo, não jureis em hipótese alguma. Está lá em Mateus 5, 33 e 34. O nome do Senhor é santo. Não pronunciará o nome do Senhor teu Deus em vão. O segundo mandamento pertence, como o primeiro, ao âmbito da virtude da religião e regula mais particularmente o uso que fazemos da palavra nas coisas santas. Entre todas as palavras da revelação, há uma, singular, que é a revelação do nome de Deus. Deus confia em seu nome àqueles que creem nele e se revela a ele em seu mistério pessoal. Os que creem nele se revela a ele em seu mistério pessoal. O dom do nome pertence à ordem da confiança e da intimidade. O nome do Senhor é santo, eis porque o homem não pode abusar dele. Deve guardá-lo na memória, num silêncio de adoração amorosa. Não fará uso dele, a não ser para bendizê-lo, honrá-lo e glorificá-lo. A deferência para com o nome de Deus exprime o respeito que é devido ao mistério do próprio Deus e a toda a realidade sagrada que ele evoca. O sentido do sagrado faz parte do âmbito da religião. O sentimento de temor e o sentimento do sagrado são ou não sentimentos cristãos? Ninguém pode, em sã razão, duvidar disso. São sentimentos que teríamos em grau intenso se tivéssemos a visão de Deus soberano. São sentimentos que teríamos se nós a percebêssemos claramente de sua presença. Na medida em que cremos que ele está presente, devemos tê-lo. Não tê-los é não perceber. E não perceber, não crer. E não perceber é não crer que ele está presente. Não crer que ele está presente. Eu vou ler de novo. São sentimentos que teríamos se nos apercebêssemos claramente de sua presença. Na medida em que cremos que ele está presente, devemos tê-lo. Não tê-los é não perceber. Não crer que ele está presente. Não tê-los é não perceber e não crer que ele está presente. O fiel deve testemunhar o nome do Senhor, confessando sua fé sem ceder ao medo. O ato da pregação é o ato da catequese, e o ato da catequese devem estar penetrados na adoração e de respeito pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo mandamento proíbe o abuso do nome de Deus, isto é, todo uso inconveniente em nome de Deus, de Jesus Cristo e da Virgem Maria e de todos os santos. As promessas feitas a outrem em nome de Deus empenham a honra, a fidelidade, a veracidade e a autoridade divinas. Devem, pois, em justiça, ser respeitadas. Ser-lhes fiel é abusar do nome de Deus e, de certo modo, fazer de Deus um mentiroso. A blasfêmia opõe-se diretamente do segundo mandamento. Ela consiste em proferir contra Deus, interior ou exteriormente, palavras de ódio, de ofensa, de desafio, em falar mal de Deus, falar-lhe deliberadamente com respeito, abusar do nome de Deus. São Tiago reprova: não são eles que falam mal do nome sublime invocado sobre vós? A proibição
da blasfema se estende às palavras contra a Igreja de Cristo, os santos, as coisas sagradas. É também blasfemo recorrer ao nome de Deus para encobrir práticas criminosas, reduzir povos à servidão, torturar ou matar. O abuso do nome de Deus para cometer um crime provoca a rejeição da religião. A blasfêmia é contrária ao respeito devido a Deus e a seu santo nome, e é em si um pecado grave. As pragas, maldições que contêm o nome de Deus sem intenção de blasfema são uma falta de respeito para com o Senhor. O segundo mandamento proíbe também o uso mágico do nome divino. O nome de Deus é grande lá onde é pronunciado com respeito devido à sua grandeza e à sua majestade. O nome de Deus é santo lá onde é proferido com veneração e com temor de ofendê-lo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Senhor, sou toda tua. Senhor, sou toda tua. Senhor, sou toda tua. Senhor, sou todo teu. Senhor, sou todo teu. Senhor, sou todo teu. Virgem Maria, sou toda tua. Virgem Maria, sou toda tua. Virgem Maria, sou toda tua. Amém.